Hoje a gente vai começar nosso assunto direto e a gente vai conversar sobre emagrecimento. Eu vou te mostrar qual, na minha opinião, é a melhor janela de alimentação e o melhor período de jejum para perder peso de forma eficiente. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. O meu objetivo é inspirar todo mundo a experimentar o jejum como uma ferramenta poderosa de cura, de transformação. E eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para ativar as notificações. Tem muito conteúdo por aqui que pode te ajudar a transformar a sua saúde. O jejum é uma prática simples, gratuita, extremamente eficaz para tratar também doenças crônicas e mudar completamente a sua vida. Vamos começar aí nessa jornada então juntas. O jejum, ele é sim uma ferramenta maravilhosa para perder peso. Se você está usando o jejum como estratégia para emagrecer, você já está de parabéns. E de todas as ferramentas que eu tenho visto, o jejum ele é sem dúvida uma das mais poderosas, talvez a mais poderosa para esse objetivo. Eu acredito que você deveria começar pelo jejum antes mesmo de você mudar completamente a sua alimentação. Mas por quê? Porque o jejum ele te dá uma coisa que pouca outro tipo de estratégia vai te dar. Logo de cara, uma mudança vai te dar um impulso. E esse impulso ele vai gerar mais motivação para você continuar e fazer outras mudanças em outras áreas da sua vida. Então, vamos lá, direto ao ponto aqui. Como definir a melhor janela de alimentação e o melhor período de jejum, respeitando o seu estilo de vida e também favorecendo o emagrecimento. Então, vamos olhar aí para essa questão do jejum e da alimentação, das duas janelas, dos dois propósitos. Todos os dias você tem uma janela para comer e uma janela para jejuar. Durante a sua janela, o seu período ali de alimentação, você vai consumir as suas refeições. Fora desse horário, você está em jejum. E o que significa, quando você está em jejum, significa que você não está elevando a sua glicose sanguínea. Você está dando para o seu corpo a chance dele entrar no modo de cura, de regeneração. Esqueça aqui aquela questão de contar caloria, de macro. Se seu objetivo é perder peso, o mais importante é você treinar o seu cérebro para pensar nessas janelas, nesses períodos de tempo. Não apenas sobre alimento, não apenas ficar ali focada nas calorias. Agora eu vou te falar um pouquinho o que a ciência diz sobre a melhor janela, sobre o melhor período para emagrecer. Pesquisas indicam que para perder peso, o ideal é ter uma janela de alimentação entre 8 a 10 horas por dia. Então, você pode começar aí com 8 horas. Você já vai começar com um ponto de partida excelente. E aqui vem a parte boa. Você escolhe quando vai ser a sua janela. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser no final do dia. O importante é que ela seja um jeito que funcione para você. A saúde, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, não é sobre alimentação, não é só sobre tipo, se privar ali da alimentação, sabe? É sim sobre ter uma vida que seja prazerosa, mas equilibrada, com equilibrar, né? Alimentação, ocitocina em alta, cortisol em baixa, sono, estresse, fazer toda essa nutrição integrativa. E quando isso acontece, o emagrecimento ele se torna mais fácil. Quando você adapta esse jejum à sua realidade, o que é possível para você. E muita gente ignora esse ponto essencial. O jejum ele precisa fazer sentido dentro da sua rotina. Se você tem uma família, se você quer chega a única refeição que é possível de você fazer com todo mundo junto é à noite, você curte esse momento de sentar todo mundo junto, então você tem que levar isso em consideração na hora de definir a sua janela de alimentação.
Não faz sentido, talvez, né, para você sentar lá do lado das pessoas da sua família, que você ama, e aí, tipo, tá todo mundo comendo, desculpa, eu não posso comer porque eu tô em jejum, talvez, né? Então, isso pode acabar gerando um estresse. Esse estresse, ele já atrapalha no seu emagrecimento. Então, é importante você escolher um horário que funcione para sua vida social, os seus compromissos e que te traga prazer, porque isso é um cuidado que você está tendo com você. Agora vem uma dica valiosa. Quando a melatonina começa a subir, geralmente ao entardecer do dia, o seu corpo ele se torna mais resistente à insulina. Ou seja, se você comer nesse momento, quanto mais tarde, mais à noite, mais escuro você comer, o seu corpo ele vai ter mais dificuldade de lidar com a glicose. E isso pode contribuir para um acúmulo de gordura mais facilmente para o seu corpo. Então, por isso o ideal é você fazer a última refeição do dia cerca de o ideal seria 2 horas antes do escurecer, ali para o final da tarde, 6, 6h30, acho que talvez no máximo 7 horas. No inverno, a gente tem uma questão que às vezes acaba escurecendo um pouco mais cedo, né? Então, o ideal seria aí por volta das 4. É difícil, eu sei, mas assim, então, de repente, 6, vamos manter esse horário aí das 6, né? Eu sei, eu entendo essa dificuldade, mas isso também pode ser um ponto para a gente pensar porque que muitas pessoas acabam ganhando mais peso no inverno. E tem mais, o mesmo também vale, esse raciocínio também vale para o início do dia. A melatonina ainda está em alta quando a gente acorda. Então, o ideal é esperar pelo menos umas 2 horas após acordar para fazer a sua primeira refeição, porque aí ela vai baixando ali gradativamente. Esse intervalo ele permite que o corpo vá desligando essa produção de melatonina com a luz natural, esteja mais preparado para processar o alimento. E qual é a melhor hora para comer? A melhor hora para começar a gente seguindo esse raciocínio, acho que você já pode até meio que adivinhar e prever, que é no meio do dia. Então, a melhor estratégia para emagrecer com jejum é colocar a sua janela de alimentação no meio do dia. É quando o seu corpo está mais preparado para lidar com a insulina. Ele está lá mais no auge da energia, desperto, gastando lá a insulina, né? O mesmo, gastando a glicose. O mesmo prato consumido meio-dia, ele pode ter um efeito completamente diferente se ele for consumido 8, 9, enfim, se ele for consumido tarde da noite. Então, é importante evitar comer logo assim que acordar, evitar comer tarde da noite. Isso é bem simples, né? Eu não tô falando para você mexer em nada de alimentação, estou falando só sobre horários, eu estou falando só sobre jejum. E depois que você comer, é importante se movimentar. É uma dica simples, mas ela é poderosa. Depois de você comer, se movimentar, uma caminhada leve após a refeição pode fazer toda a diferença. Isso porque quando você está se movimentando, você ajuda o seu corpo a usar a glicose, evitando que ela seja armazenada como gordura. Então, é algo que instintivamente muita gente já faz. Por exemplo, de repente após as jantares aí de feriados, dá uma movimentada, ok? Vamos recapitular aí os nossos 3 pilares importantes de hoje. Adaptar o seu estilo de vida, encontrar uma janela de alimentação que funcione para sua rotina, para os seus valores. 2, respeitar a melatonina, evitar comer no início do dia, da manhã, no final da noite, focar aí durante o meio do dia. E número 3, se movimentar após as refeições. Isso ajuda o seu corpo a usar melhor a energia dos alimentos. E talvez você esteja aí se perguntando, mas como é que eu faço para encaixar tudo isso na minha vida? Com a minha família, com o meu trabalho, com os meus compromissos. E aí que entra a arte de você personalizar o jejum para a sua vida. Uma boa forma de você começar, talvez é usar o método 5-1-1. Você faz jejum 5 dias por semana, de 15 a 16 horas. Um dia por semana, um jejum mais longo. Um dia por semana sem jejum, apenas só para você curtir, descansar, se permitir. E essa variação, se a gente for pensar, ela é o que fica mais perto de imitar os ciclos naturais de escassez, de fartura que os nossos ancestrais viviam e que o corpo humano responde muito bem. E se mesmo assim ainda não estiver funcionando,
Se você está fazendo jejum e mesmo assim você ainda não está perdendo o peso que você gostaria, não desista. Isso não quer dizer que o jejum não está funcionando, significa que é hora de você talvez fazer os pequenos ajustes aí. Experimentar reduzir talvez mais a sua janela de alimentação, trazer essa janela talvez para o meio do dia, garantir que você está se movimentando depois das refeições. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada aí, vamos juntos nessa jornada de cura, de conhecer o nosso corpo, de se cuidar, de se entender e viver com mais leveza e mais saúde. Muito obrigada por você que ficou até aqui comigo nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil e enriquecedor para você. E eu vou te pedir, se você puder mandar esse vídeo para alguém que você acha que vai ser útil na vida dessa pessoa, te agradeço. Um beijo e até a próxima.